Eu soube que existia um polo de fazer cerâmica que era lá em Cascavel, era Moita Redonda, né? Eu peguei um ônibus e fui. Aí eu vou para Cascavel, eu vou atrás de conhecer esse negócio. Cheguei lá para conhecer e fiquei encantado com toda aquela tradição, né? Eles colhem do barro lá do rio, põem para secar, quebra com a mão, amassa com o pé, né? Faz a peça toda manual, queima no forno ali. Então é uma coisa super primitiva, assim. É pra comer mesmo. Durante uma semana eu fiquei lá e aquilo eu nunca esqueci, né? Isso era mais ou menos na década de 80, quando eu conheci. Aí depois a gente veio a desenvolver esse projeto do Ponto de Cultura, foi quando eu realmente me aproximei da comunidade e pude ter essa relação que hoje em dia a gente tem lá. Essa história de construir instrumentos musicais, comecei assim quando eu tive vontade de ter alguns instrumentos que eu não tinha condição de comprar, nem tinha para vender onde eu morava. Aí então eu comecei a fazer instrumentos com as coisas que eu tinha por perto, né? Na sequência da criação desses instrumentos, eu fui vendo que eu estava fazendo instrumentos como eram instrumentos primitivos, feitos há 3.000 anos atrás, que eram instrumentos feitos com cabaça, com corda, com crina de cavalo, e todo esse material orgânico que é o que eu sempre trabalhei. De repente, sem eu nunca ver, eu estava refazendo uma coisa que era do começo da humanidade. Teve uma época que fui morar em Guaramiranga e lá tem uma abundância de bambu, né? Então tinha muita essa história do bambu e lá a gente pôde fazer junto com a escola de música lá da Serra, a gente fez uma orquestra chamada Bambu Brasil, que aí tinha vários instrumentos feitos com bambu, né? Rolou esse tempo em Guaramiranga, ficamos 2 anos morando lá. Depois teve o início do trabalho do Ponto de Cultura, lá em Cascavel. Aí eu desci para iniciar esse trabalho com o Zé Roberto, que era um trabalho voltado principalmente para o resgate da cultura da cerâmica. 2009. Estamos iniciando aqui a aula da residência artística na casa do artista, o Técio, e da Sabine. Então nós estamos entrando aqui. Agora estamos pegando umas imagens aqui de jovens aqui que estão... Opa! Bom dia! Bom dia! E estão aqui treinando aqui Durante esse período, teve uma oficina lá em Cascavel para os alunos da rede pública, que foi os tambores da paz, né? Então eu desenvolvi uns instrumentos que desde o princípio do projeto do Ponto de Cultura eu tinha essa intenção de desenvolver os instrumentos de barro. De repente a gente teve aqueles instrumentos e viu uma necessidade de começar a usá-los, né? A gente tinha que utilizar aquele material que estava pronto. bateria das panelas. E desde essa época que eu comecei com as cabaças e tudo lá, já tinha decorrido 20 anos que eu fazia instrumento, né? Já tinha escrito em alguns editais, algumas coisas. Mas quando eu soube desse edital da Funarte, eu falei, pô, esse com certeza a gente vai entrar. Então, a partir desse prêmio aí, a gente teve a oportunidade de realmente criar o grupo musical, né? Que a gente chamou de Grupo Irapuru. Eu pude desenvolver não só os tambores da paz, né? Que teve aquele início, mas eu desenvolvi uma série de instrumentos que eu tinha pensado em fazer. Aí desenvolvemos flautas, marimba,
instrumento de percussão, de sopro e de corda. Eu tô gostando de tu também. Nesse período, eu chamei o Luizinho Duarte para fazer a parte musical, a regência do grupo. Fica só os agudos. Isso. Você tá bem. Aí tivemos todo um desenvolvimento durante 5 meses de ensaios, toda semana 2 ensaios por semana. E aí culminou numa apresentação que teve lá no Dragão do Mar, que teve uma receptividade super bacana de todo mundo que assistiu. E foi um marco assim pra gente durante esses primeiros 6 meses de trabalho. Depois dessa apresentação no Dragão, teve uma viagem que nós fizemos para Brasília. Nos convidaram para participar da 2ª Conferência Nacional de Cultura. A gente fez uma apresentação lá que foi assistida por mais de 500 pessoas. Lá o pessoal aplaudiu de pé. O grupo Irapuru viajou. Então pintou uma outra, não é só instrumento de barro, é o instrumento de barro viagem, né? Então isso despertou na meninada lá um outro interesse. Além do trabalho do barro, de buscar resgatar a tradição, o trabalho com a música, tinha uma possibilidade de aprendizado, de vivências novas, de viagem, né? De convivência em grupo. Então recomeçou uma outra turma. Nós fomos selecionados de novo no Interações Estéticas e começamos uma outra turma. Então já tem um ok no garantido aqui. Vamos mais na frente ali que tem que aí o corpo carrega. Os meninos da Moita Redonda, eles já nasceram vendo o barro, porque aquela tradição ali é feita há várias gerações. Falar do barro para eles não era grande novidade. Com a história dos instrumentos, pintou alguma coisa nova. Era um instrumento de barro, mas era um instrumento, não era mais pote nem panela que eles iam fazer. O barro é um elemento muito ancestral, mexe muito com a história da ancestralidade. Então, de repente, a gente está juntando a história do barro com a história dos instrumentos. Então, fica uma coisa muito forte, né? O udu, que é o instrumento, um dos principais que nós usamos lá, que é a quartinha ou a moringa, como as pessoas conhecem também, é um instrumento que tem 5.000 anos de descoberta arqueológica, né? Originário da Nigéria. Tem um rapaz, o goleiro também tá queimando no goleiro. Onde vai ali na frente? É ali na frente, tá queimando pra lá? Ah, tá. Acho que ela empurrou ela, né? Mas não sei se ela já terminou de queimar. Ela disse que eu fui cedo. Traz outras pessoas, traz as tipo a dona... Primeiramente, eu penso no instrumento como um instrumento sonoro, musical. Mas tem também o lado estético da peça. É uma coisa que eu sempre tive paralelo no meu trabalho, né? E isso é uma coisa que eu penso, no caso da orquestra, compondo ali todo o cenário ali. É como se fosse uma instalação, né? Todos aqueles instrumentos juntos ali estão compondo uma grande obra ali, né? E trabalhar com o barro é assim fantástico, porque a possibilidade que se tem plasticamente de como montar o instrumento é muito legal. Eu
pensei nessa história de criar a orquestra de barros e visualizei alguns instrumentos, né? E alguns instrumentos da orquestra fui eu que fiz. A maior parte deles eu fiz em parceria com as senhoras lá do local, né? Que são a mãe dos jovens, as avós, né? São as parentes deles, né? Aquela peça ali que elas fizeram, pô, está ali e o filho dela está tocando, então cria uma relação bem bacana, né? Com toda a comunidade, de certa forma, assim, eles se encontram ali. Eu falei até com a dona Bem, ela arrumava um pedaço de terra para eu construir por lá. É, na frente. Prestou nenhum. Foi que eu ouvi. Não sei. Mesmo barra a gente fez os outros potes, né? Olha só. Fez esses potes aí, fez só uns pavos pequenos potes. Como é que tu conserta? Ele usa mais ele vai colando e depois de colar ele gruda os papos no reboque para não ter que largar mais. A atividade deles, ali na Moita Redonda, eles vão para a escola e no mais eles têm o tempo livre para brincar, né? Então eles nunca tiveram assim, um compromisso assim, de uma responsabilidade em termos de desenvolver um trabalho para uma apresentação, para uma coisa. Então que a gente precisa de uma dedicação e de um esforço, né? O Luizinho
sempre cobro bastante deles, até tem uma disciplina às vezes até rígida, o que a gente acaba tendo um resultado positivo na hora de uma apresentação. Você vê que os meninos assim têm uma atenção, tem toda uma dedicação mesmo para a apresentação da gente. Então isso é uma coisa que traz um relacionamento bem bacana, uma reciprocidade assim do que a gente está fazendo, e a forma que eles recebem é uma coisa que é muito gratificante. Bem, né? Fazer o som dele, tirar um som super legal, porque cada instrumento desse, gente, é um desafio para a gente. E esse desafio a gente compra ele. Esse desafio a gente vai em cima dele com gosto de gás. Não pode dizer assim, eu fui vencido. Não, eu venci isso aqui, eu venci isso. Daqui um dia a gente está aí fazendo, você está apresentando em vários lugares. Quem tiver com dificuldade, não tem problema. O pessoal estou com essa dificuldade, eu estou conseguindo, como é que eu faço? Todo mundo promete estar em casa um pouquinho. Aí na próxima quarta-feira a gente manda bala de novo, certo? Hoje foi muito bom o resultado. Espero que nós, na próxima aula, a gente tenha mais desempenho para aprender muito mais com isso aqui. Tá certo assim? Ok? Então tá todo mundo com vontade de ir para casa agora, né? Eu também. Então, obrigado, viu? Dá lição do Raquel. Só me espera. É bom que eu chegar lá só vai passar o som, né? Você é bicicleta? Ei, câmera. Deixa eu botar no posto que hora. Quanto hora? É vocês, viu? Vou deixar vocês. Não, não de manhã não, mano. Tem que tinha negócio de viola na Thaís, que você tá... Olha, eu tô com o pé queimado, mas você não sabe nada, né? Eu vou gravar depois, só Gravar no Teatro de Alencar para nós foi uma grande honra, né? Porque aconteceu no ano que o teatro está fazendo 100 anos e tem toda aquela pompa daquele teatro assim tão grande, né? Essa preparação foi uma coisa que aconteceu durante todo esse período, a gente sempre falando, ó, pessoal, a gente tem uma apresentação, a gente não pode ralar no dia, tem que estar tudo bacana. Com licença, por favor. Rapaz, tá contratado aqui. Vai deixar aqui.
Na hora assim tinha aquela atenção, o maestro ali de olho, o pessoal de olho no maestro, ligado mesmo assim, né? De uma forma bacana, natural. Então eu senti assim que eles perceberam ali o peso que era estar ali dentro daquele teatro e estar fazendo aquela apresentação para aquele público tão grande, né? Então para eles assim realmente foi uma coisa marcante, tanto que no final da apresentação a gente vê ali que tá todo mundo assim bem emotivo assim, né? Falou, pô, realizamos a história que a gente passou tanto tempo estudando para isso assim, fizemos legal. Tem toda aquela dedicação, tem toda aquela cobrança no ensaio, mas tem um motivo, tem que se dedicar a um trabalho, mas que é um trabalho que tem um resultado positivo, né? Então eu acho que isso nele está gerando uma outra referência. No começo o espetáculo tinha a música da água, mas de repente a música da água já se emendou com outra música e de repente entrou a história do quebrar o barro no chão ali do palco ali, as pessoas veem como é o processo, aí de repente a gente pega aquele barro, faz uma peça, tira um som com aquele barro. Então é uma coisa assim que tá bem viva mesmo. Já tem que trocar instrumento, tem que estar refazendo o cenário, tem que estar refazendo o instrumento e criando instrumento novo e pesquisando e se dedicando a desenvolver o que é feito, né? Porque não adianta ficar criando e não desenvolver. O trabalho não é só um trabalho musical, é um trabalho que tem toda uma educação com os meninos, né? Tem toda a proposta de falar da preservação, da história do barro, como é que a gente faz, porque o barro é queimado na lenha e queima muita lenha, né? Como é que a gente faz para manter aquele rio limpo, para poder pegar o barro. Tem todo um trabalho educativo, não é só um trabalho artístico, né? Estamos trabalhando para formar realmente uma escola de arte lá na Moita Redonda, que tem informática, que tenha circo, que tenha artes plásticas, que tenha música, que tenha todas essas linguagens, né? Que a gente possa desenvolver realmente lá para ser um ponto de referência, como a gente já viu que tem tantas ilhas por aí.